Bom dia, pessoal! Estamos aqui então para fazer mais uma videoaula hoje para clarear então, esclarecer um pouco mais sobre os carboidratos. Espero que vocês estejam todos bem. A minha mensagem para vocês é que se mantenham positivos, façam as coisas no ritmo de vocês, façam aquilo que vocês gostam também, né? Mas procurem assim dentro do possível se exercitar, beber bastante água, comer coisinhas mais saudáveis, né? Acordar um pouquinho mais cedo para melhorar um pouco mais a disposição, mas isso é com vocês. O importante é que vocês fiquem bem, né? Consigam então pensar que esse período é só uma fase, vai passar, a gente vai passar por isso. Depois nós vamos nos encontrar, teremos as nossas aulas, vamos finalizar o nosso semestre, mas vamos aproveitar esse tempo também, né? Para estudar um pouquinho, aprender alguma coisa, né, para depois a gente já estar um pouquinho adiantado no nosso conteúdo, certo? Então hoje vamos falar sobre carboidratos. Carboidratos, então, são as moléculas mais abundantes na natureza. Elas possuem várias formas, né, mas a principal característica é que são moléculas solúveis em água, pode se apresentar na forma de gliceraldeído. Aqui nós temos a fórmula da glicose, a fórmula cíclica, e aqui nós temos o grupo aldeído, né, que é o que caracteriza essa molécula. A molécula em si, ou todas as moléculas de carboidratos, são basicamente formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Aqui nós temos um outro açúcar conhecido, que é a frutose, que é uma cetose, então tem esse grupamento aqui. Isso, gente, é só química. O que nos interessa? Para que isso serve para o organismo animal? Qual é a importância do açúcar, que nós vamos estudar depois? Todo o metabolismo. Então, como é que nós vamos extrair dessas moléculas energia? Então, qualquer uma das duas, tanto a frutose quanto a glicose, pode render 32 ATPs quando oxidada. Então, para o nosso animal, isso é uma coisa importante. Quanto que uma molécula pode render de energia. Uma outra coisa importante sobre os carboidratos é que eles podem ser armazenados na forma de polímeros. Então, nós podemos ter um grande depósito de glicose na forma de glicogênio. Bom, nós falamos bastante, né, sobre aminoácidos e proteínas, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre também as gorduras. Então, carboidratos, nossa principal fonte de energia para a alimentação animal, está presente em vários componentes da dieta. Por exemplo, o amido é muito adicionado em rações para animais, derivados do trigo, do centeio, da soja, né? Então, muita coisa contém carboidrato. Mas, na prática, a gente consegue ver essas fórmulas, essas estruturas, isso é só química. Então, acho que aquele primeiro slide que foi para vocês, o conjunto de slides e a videoaula, foi muito químico. Então, eu vou mandar um outro conjunto de slides, que eu mesma preparei, onde eu resumo bem aquilo que é importante para vocês pensarem. Então vamos fazer uma experiência prática. Água e água, tá? Num desses copos nós vamos misturar açúcar. Vamos botar 2 colheres de açúcar aqui e vamos mexer, tá? Então, vocês estão vendo, eu botei bastante açúcar, né, para a quantidade de água, mas ele tá dissolvendo. Se eu continuar mexendo, é isso que a gente vê. A gente não enxerga essa parte química. Então, o que a gente precisa entender? É para que serve o açúcar. Como ele é uma molécula bem solúvel, a digestão dele é bem rápida. E ele pode, então, estar disponível para o organismo sob 2 formas importantes, que é energia, né? A molécula vai ser quebrada, então, para produzir energia.
após degradação, então vai formar 32 ATPs. E também essa molécula pode ir para o sangue, para manter os níveis de glicose normais. Então nós temos uma molécula solúvel de fácil digestão. Agora, se nós pegarmos outro copo com água e colocarmos óleo, aqui é o óleo de girassol que eu uso para cozinhar. Não uso muito porque eu não gosto de botar muito óleo na comida. Olha aqui o que acontece. As gotículas do óleo ficam em cima da água, não se misturam. Vamos tentar mexer com a colher. Vou pegar a mesma colher para mim não ter que sair daqui. Ó, não dissolve, tá? Então, essa é uma molécula que também é importante para produção de energia no organismo animal, tá? Mas o que ela precisa? Ela precisa de ajuda. Eu vou colocar aqui um pouco de detergente de cozinha, tá? Esse detergente de cozinha é como se fosse a bile. Olha o que acontece, ó. Ele começa a dissolver essa molécula, certo? Então, água, óleo de cozinha e detergente. O detergente atua como a nossa bile. Então, aqui nós temos uma molécula disponível, né, rapidamente para ser aproveitada pelo organismo. Enquanto que se nós tivermos uma gordura, ela vai precisar, aqui vamos pensar num ácido graxo então, tá? Um ácido palmítico, que é o que tem muito na gordura vegetal que a gente ingere. Ele vai gerar ATP? Vai, mas ele vai precisar primeiro da bile para digestão, que é o detergente que eu coloquei ali. E depois, lá no intestino, ele vai precisar das lipoproteínas, para que ele seja, então, absorvido, tá? Para que ocorra, então, a absorção desse ácido palmítico, precisa aqui, então, da bile, dos sais biliares. Lembrando agora, né, da taurina, da importância da taurina para os gatos. Os gatos não conseguem sintetizar taurina, que é componente da bile desses animais. Então, eles terão problemas com a digestão de gorduras. Então, primeiro bile, depois as lipoproteínas para absorção. Então, devido a todo esse processo que acaba ficando demorado, as gorduras são primeiro, então, estocadas, certo? Elas são guardadas na forma de triglicerídeo, no tecido adiposo e nos adipócitos intramusculares. Então, nos músculos tem pequenas gotículas de gordura que vão, então, conter esses triglicerídeos para que eles possam ser mobilizados no espaço entre as refeições. Então, o animal ele vai se alimentar de 2 a 3 vezes ao dia. Nesse período, então, quando ele estiver baixando um pouco o suprimento de glicose e não tiver muita reserva de glicogênio, ou ele vai intercalando as duas coisas, ele poderá mover, então, esses triglicerídeos estocados e utilizar para produzir energia. A diferença entre essas duas moléculas é também que essa aqui só vai servir como fonte de ATP. A partir dessa molécula de gordura, a gente não consegue produzir glicose para a circulação. Então, o fígado tem que mover todos os substratos possíveis para produzir glicose e enviar para o sangue. Nesse momento, então, de transição entre uma refeição e outra, os triglicerídeos são muito importantes. Então, eu mostrei para vocês aqui na prática a diferença entre as moléculas. Então, uma molécula mais solúvel tem digestão e absorção mais rápida. E uma molécula insolúvel, né, nos líquidos internos, ela precisa, então, de ajuda e ela vai ser estocada no primeiro momento, certo? Bom, vamos continuar, então, o nosso assunto carboidratos, para a gente ver, então, como é que ocorrem as
as diferentes formas, né, dos carboidratos. Então, os animais possuem dois tecidos que conseguem estocar a molécula glicogênio. Então, nós temos o glicogênio como o nosso polímero de glicose. Então, é a nossa reserva de glicose. Ele é formado, então, por muitas moléculas de glicose. Aqui eu vou fazer um esquema. Cada bolinha dessas é uma glicose que vocês têm na molécula do glicogênio. Nós temos essas ramificações, né? Tô fazendo muito barulho com esse quadro. Vamos pensar aqui outra ramificação. Então, são moléculas grandes, né? Que podem ser estocadas até 10% do peso do fígado. E até 1% de toda a massa muscular. Então, se a gente for pensar, eu tenho aqui em casa um cachorro que é metade Austrália e metade vira-lata. Ele deve pesar mais de 10 quilos, né, Rafa? Acho que sim, né? Esse cachorro tem, então, 1% da sua massa muscular de glicogênio. E 10% do fígado dele também estoca glicogênio. Essa reserva é importante para quê? Para que no espaço entre as refeições ele possa, então, mobilizar essas moléculas, né? É uma molécula, então, que é facilmente hidrolisável, uma molécula que carrega um pouco de água no seu armazenamento e tem algumas extremidades livres. Então, essas extremidades aqui têm oxidrilas reativas. Por isso que é importante que a molécula seja ramificada. Vocês imaginem que cada glicose é removida uma a uma. Cada bolinha dessas é retirada uma a uma da molécula grande do glicogênio. Se a gente tivesse só um ponto, digamos que fosse aqui o final da cadeia e aqui o início, tá? Sim, uma cadeia linear. Quanto tempo ia levar para mobilizar, então, para disponibilizar essa glicose para o animal? Tanto para a parte sanguínea, né, para manter a glicemia, quanto para a produção de ATP. Ia demorar muito. Por isso, essa molécula tem, então, várias ramificações, para que ela possa ter, então, aquelas oxidrilas reativas. O que são essas oxidrilas reativas? A ligação que une todas essas moléculas aqui de glicose é chamada de ligação glicosídica. Então, ela está ocorrendo entre um e outro. Ela vai unir, então, lá nos aminoácidos a gente tem a ligação peptídica e aqui a gente tem a ligação glicosídica. Então, ela ocorre assim, entre uma glicose e outra, né? Aqui então temos uma e aqui a outra. Quando ela é linear, ela ocorre entre o carbono 1 e o carbono 4. Então, uma molécula de água é perdida nesse processo e as duas oxidrilas, o carbono 1 dessa glicose com o carbono 4 da outra, se ligam e formam, então, a ligação glicosídica. Essa é a forma como todas as ligações em linha ocorrem. Então, quando a ligação do glicogênio for linear, é entre o carbono 1 e o carbono 4. Quando ela for ramificada, aqui nós temos uma diferença. A ligação ocorre entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 6 da outra. Então, nós temos esse ponto de ramificação. A enzima que degrada o glicogênio, existem duas.
Uma que vai mover essas em linha e a outra que vai quebrar essa ligação aqui para a enzima continuar trabalhando, certo? Então, uma enzima vai degradando em vários pontos, né? Várias moléculas de enzima, na verdade, para que isso ocorra rapidamente. E vai vir uma aqui e vai quebrar. Quando a enzima chegar nesse ponto aqui da ramificação, vem a enzima desramificadora e vai quebrar essa ligação 6 aqui e vai disponibilizando as moléculas, né, para serem digeridas. Então a gente tem uma importante coisa em relação à glicose, né, ao carboidrato, que é a molécula de glicogênio. Então isso aqui a gente vai falar muito quando a gente estudar metabolismo, a gente vai estudar então como cada molécula dessa é degradada para formar energia. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, é que essas glicoses são adicionadas uma a uma na cadeia do glicogênio. Então isso aqui é um polissacarídeo, né? A molécula do amido também pode se apresentar dessa forma ou pode se apresentar apenas na forma linear. Nós temos dois tipos de amido, então. Dependendo da situação, por exemplo, se o animal precisa, um animal com diabetes, por exemplo, ele não vai deixar de ingerir carboidrato, mas ele vai ter que ingerir o carboidrato numa forma que a sua digestão seja lenta. Então o amido que esse animal vai receber, ele vai ter só cadeia linear. Então a digestão vai acontecer mais lentamente, para evitar que a glicemia se agrave, né? Se agrave então a situação da glicose no sangue. Certo? Bom, vamos falar mais um pouquinho então sobre as diferenças entre as moléculas, né? Que a gente tem várias moléculas que contêm glicose, vários polissacarídeos. Então nós temos a celulose, que tem ligações beta 1,4. Então essas ligações têm uma orientação da oxidrila reativa para cima, então são ligações rígidas, né? Por isso a maioria dos animais, dos monogástricos, não consegue fazer a digestão da celulose, porque eles não conseguem quebrar essa ligação. São glicoses, então, e essas ligações são rígidas, certo? O amido pode se apresentar de duas formas, como eu disse antes para vocês, na forma linear, chamada de amilose, e na forma ramificada, parecida com o desenho do glicogênio que eu fiz ali para vocês, chamado de amilopectina. E o glicogênio, que eu já mostrei antes, né? Que é um polímero de glicose também formado por ligações 1,4 em linha e ligações 1,6, que são as ramificações da molécula. Essas ramificações são importantes para, então, mobilizar, né, mais rapidamente essa molécula. Bom, gente, eu vou terminar minha aula, né, porque nós estamos com pouca bateria aqui na câmera, mas a próxima segunda-feira, então, eu vou começar a trabalhar o assunto lipídios, e aí a gente vai fazendo, então, essas comparações, né, entre uma coisa e outra. E eu quero que vocês observem no material que eu vou mandar hoje, a diferença que tem entre o aproveitamento dessas moléculas nos animais ruminantes. Eles formam, então, produtos de fermentação. Daí na próxima videoaula eu vou começar, então, falando sobre essa parte dos carboidratos, finalizando, né? E depois a gente vai falar um pouco, então, sobre lipídios. Vamos bem devagar. Vai ter umas questões para estudo ali no final dos slides que eu vou mandar hoje. Mas vocês não se preocupem, porque não precisa entregar. É para vocês estudarem e depois tirarem as dúvidas comigo. Então tá, até segunda-feira. Um abraço.